E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu preparei hoje para vocês uma aula em cima do tema democracia e processo eleitoral, um pouco para a gente retomar alguns conceitos de democracia, para a gente discutir um pouco critérios para a identificação de um regime democrático e discutir qual é o formato das democracias. É muito importante, dentro da teoria da ciência política, a compreensão do que é o chamado desenho institucional. Então vamos lá. Estou chamando essa aula de democracia e processo eleitoral no Brasil. Então estou resgatando alguns conceitos de democracia e discutindo como funcionam basicamente as eleições. Não só no Brasil, mas o nosso foco é o Brasil. Então olha só. Primeiro conceito. A palavra democracia, ela vem de demos, povo, e kratos, autoridade. A origem da democracia é um conceito considerado moderno. Dentro da linha de tempo da história, é um conceito moderno porque o modelo democrático que a gente utiliza, que a gente adota, é um modelo baseado nas revoluções americana e na Revolução Francesa. Apesar do conceito ser muito mais antigo do que isso, apesar do conceito ele ser um conceito que data da Grécia Antiga, da antiguidade, chamada antiguidade clássica, é muito importante a gente entender o modelo de democracia que a gente adota, que é o modelo da democracia chamada proveniente do que foi a Revolução Francesa, dos ideais da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Quais são os ideais que nortearam esse conceito? O princípio da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que a gente já falou, vocês já viram isso em história, a gente acaba discutindo um pouco isso em filosofia. Então a igualdade é a condição entre todos os cidadãos, a liberdade, a ideia da garantia do livre-arbítrio, da livre escolha, e a fraternidade, o respeito à segurança jurídica, ao bem comum, a ideia de você, de fato, identificar a vida em sociedade, que nós vivemos em sociedade e por isso precisamos preconizar ou pregar o bem comum. Então, com a sociedade e com o próprio Estado organizado. O Estado ele acaba tendo um papel importante na condução dessa sociedade mais fraterna. Dentro dessa lógica, pensando no conceito de democracia, o conceito de cidadania ele contempla um conjunto de direitos. Então, vamos primeiro tentar entender o que é cidadania. Cidadania é um conjunto de direitos que os indivíduos possuem na vida em sociedade a partir da concepção do Estado moderno. Então, a gente tem os chamados direitos civis, são os direitos individuais, direito à liberdade. Nós temos os direitos sociais, os direitos como educação, como saúde. E nós temos os direitos políticos, que são os direitos de cada indivíduo participar do processo eleitoral, votar e ser votado. Então, vamos trabalhar com esse conceito. Primeiro, para nós, dentro da teoria da ciência política, direito político ou direitos políticos são direitos fundamentais. Não há sociedade democrática sem direitos políticos. Então, uma coisa necessariamente contempla a outra. Então, o que são os direitos políticos? Direito de participação no poder do Estado, ou seja, cada um de nós tem o direito de votar, de participar da eleição do Estado, dos condutores do Estado, dos homens e mulheres que tomarão as decisões do Estado, mas também podemos ser um deles. A ideia de você votar e ser votado. Então, a ideia de que a gente possa fazer a nossa escolha e, em sendo a maioria, essa escolha vai ser resguardada, ela vai ser garantida. Então, isso é um direito político. Tá? Há uma diferença entre direitos políticos e direitos fundamentais. Tá? Na prática, existe uma diferença. Então, é importante que existam. Então, existe uma necessidade de que alguns requisitos eles sejam preenchidos para que, de fato, os direitos políticos sejam direitos fundamentais. Então, isso é muito importante que a gente considere e valorize. Quando a gente observa os exemplos de algumas sociedades, por exemplo, como a sociedade dos Estados Unidos, os Estados Unidos entendem o processo eleitoral como um processo extremamente importante, tem um extremo valor social e tem um grau de seriedade muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos nunca houve um processo de impedimento, de impeachment, até porque no sistema político americano dos Estados Unidos, sistema eleitoral dos Estados Unidos, eles entendem que é um presidencialismo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, eles entendem que
uma vez eleito, uma vez concedido o voto e uma vez reconhecido a validade desse voto, esse voto não pode ser subtraído. Esse voto tem um valor, um peso muito grande. Isso mostra como o direito político é um direito fundamental. Apesar de, nos Estados Unidos, por exemplo, o voto não ser obrigatório. Essa não é a discussão. A gente pode depois tentar amadurecer um pouco melhor esse conceito, mas há um peso, um valor muito grande para isso. Então, olha só, a nossa Constituição, ela fala disso nos artigos 14 e 17, isso a título apenas de curiosidade para vocês saberem como isso é importante. O direito político está presente na Constituição justamente porque o direito político ele é, para nós brasileiros, um direito fundamental. Como é que funcionam os direitos políticos? Os direitos políticos eles precisam de um conjunto uma espécie de um sistema para funcionar. Então, como vai ser eleito, qual vai ser a contagem, quais são as regras do jogo? Basicamente, quais são as regras do jogo? Então, compreendam aqui o seguinte: o exercício dos direitos políticos exige que sejam conhecidas as regras do jogo. E a gente chama essas regras do jogo de sistema eleitoral. Então, vamos lá. O que é o sistema eleitoral? Na prática, o conceito trata de um conjunto de regras e procedimentos onde ocorre o exercício da democracia. Então é um meio que são utilizados os instrumentos da democracia. Então ele é um regramento necessário, é uma garantia de que a democracia, ela de fato, o processo democrático vai preencher os cargos disponíveis ou os cargos que são de fato eleitos no Estado, como o cargo de presidente da República, ou nas estruturas das instâncias inferiores, no caso dos governadores de estado, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e prefeitos. Aí a gente pode analisar, estou trabalhando a estrutura do Estado como uma estrutura única, certo? A gente está em várias instâncias, a instância municipal, estadual e federal, as esferas, né? Mas na prática essa regra vale do sistema, vale para todo mundo. O que vai mudar é o tamanho do número de representantes, o tamanho do distrito eleitoral. Isso tem muito a ver com o tamanho da população da região. Então, quanto maior a população de um lugar, naturalmente maior o número de representantes eleitos por aquele lugar. Então, vocês sabem, por exemplo, que um município como São Paulo, município de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem um número de vereadores maior que a cidade de Santo André, que por sua vez tem mais vereadores que a cidade de São Caetano. Qual é o critério usado para esse número maior ou menor de vereadores? O número de habitantes. Então, essa conta, no caso brasileiro, ela é relativamente simples. É só para a gente poder entender que existe uma correspondência entre o tamanho do distrito eleitoral, eu estou chamando, por exemplo, Santo André de um distrito eleitoral, para o número de representantes eleitos. Então, Santo André é um distrito eleitoral numa eleição municipal. Agora, considerando uma eleição em nível estadual e federal, o estado de São Paulo e seus 645 municípios correspondem a um distrito eleitoral para a eleição do governador, para a eleição dos deputados, para a eleição dos senadores. No caso brasileiro, o Brasil e os seus 5.570 municípios, a somatória de tudo isso corresponde a um distrito eleitoral que vai contabilizar, por exemplo, a eleição do presidente da República. Então, só para vocês entenderem como é que funciona inicialmente o sistema eleitoral. Então vamos lá. Primeira coisa, o sistema eleitoral é o desenho institucional, é o formato pelo qual a democracia vai funcionar. Então, se ele é um formato para o funcionamento da democracia, é necessário que ele seja de fato um sistema democrático, que as pessoas se reconheçam, se identifiquem. Ou seja, para que eu possa participar e para que de fato eu valorize aquela instituição política, que é a estrutura eleitoral, como válida, eu preciso que o sistema seja de fato democrático, aberto. Se houver qualquer dúvida quanto à legitimidade de um processo eleitoral, isso coloca em xeque todo o sistema democrático. Por isso que recentemente nós tivemos uma situação em que, por exemplo, o sistema brasileiro adota o voto eletrônico, por urna eletrônica, que é um sistema extremamente moderno, auditado no mundo todo, é um símbolo, pelo menos
do ponto de vista do seu funcionamento, da sua rapidez de apuração, é um símbolo de uma democracia avançada, de uma democracia de fato moderna. Quando nós tivemos o atual presidente questionando a contagem dos votos, mesmo tendo sido eleito por eles, a gente tem um questionamento não pela urna, mas um questionamento por todo o sistema democrático, como se nós estivéssemos colocando em xeque, colocando em dúvida a validade da democracia brasileira. Então isso é muito, muito sério, isso é muito forte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então olha só, quais são os critérios para a gente poder entender um sistema eleitoral como democrático? Primeiro, na maioria dos casos, a gente tem os chamados, depende do sistema, a gente vai depois discutir um pouco isso, a eleição de cargos através do voto majoritário, onde eu elejo apenas um representante, e voto proporcional, onde eu elejo mais de um representante. Isso é um dos aspectos. Outra coisa, eu preciso ter participação e competição. É muito importante que o sistema eleitoral seja competitivo, que haja igualdade na exposição das ideias, na apresentação das propostas, na exposição dos candidatos e candidatas. É muito importante que o sistema de fato seja competitivo e que possa o maior número de pessoas possíveis participar. Tá? A eleição deve ser livre, então o sistema tem que permitir que qualquer partido, desde que registrado junto à Justiça Eleitoral, desde que atenda aos requisitos de funcionamento enquanto partido político, possam competir. A igualdade de oportunidade de todas as candidaturas. O resultado deve ser um resultado saudável para a democracia, então a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, tem valores democráticos que devem ser preservados e candidatos que se colocarem contrários a esses valores devem ter alguma limitação, não devem competir. É muito importante que haja a valorização do próprio sistema eleitoral e da sua transparência, da sua lisura, do fato da identidade que as pessoas vão construindo em torno do sistema. Então é muito importante que haja um sistema de fato transparente e que não haja nenhum perigo para a própria democracia. O resultado eleitoral não pode significar um risco para a democracia. Isso é muito importante. No caso do Brasil, nós temos no nosso sistema eleitoral, nós temos uma eleição que ela acontece, dependendo do tamanho do distrito, em 2 turnos. Tá? Vocês devem ter acompanhado isso. No Brasil, por exemplo, eleições para governadores e presidente da República sempre acontecem em 2 turnos, desde que não haja nenhum candidato que obtenha 50% mais um dos votos válidos. Então isso é uma coisa que eu vou avançar já para a gente poder entender, tá? Que é muito importante que vocês tenham clareza. Então, a democracia e as eleições são coisas diferentes, mas não há eleição sem democracia. E não há democracia sem eleição. Não sei se isso está claro para vocês. Isso é muito importante a gente consolidar. Então, a eleição não é a democracia. A democracia é muito maior do que a eleição. Agora, considerando a estrutura de poder que nós desenvolvemos no Estado, não há como definir um sistema, não há como identificar um lugar, um país como democrático se não há eleições livres e diretas. Então, são conceitos que não se confundem, mas se complementam. Então, no caso brasileiro, isso é muito importante a gente fortalecer. Na Constituição de 88, nós definimos o sistema democrático, o princípio democrático, como uma cláusula pétrea, ou seja, algo que não pode ser mudado, a não ser que seja feita uma nova Constituição. Tá? Os artigos 1, 2, 3 e 5 falam justamente isso, o princípio democrático como cláusula pétrea. Não pode ser emendada, não pode ser trocada, não pode ser alterada a redação, nada pode ser mudado em relação ao princípio democrático no Brasil. Ou seja, nós definimos desde 88, por termos justamente vivido uma ditadura militar de 64 a 85, na nova Constituição elaborada em 88, nós definimos que não haveria mais ditadura no Brasil. E isso está definido através dos princípios democráticos da nossa Constituição. Bom, avançando um pouquinho na nossa discussão, eu quero só trazer alguns conceitos fundamentais. Tá? O que são conceitos fundamentais? Aquilo que vai
definir um sistema de fato democrático, um sistema eleitoral democrático e transparente. Primeiro é o sufrágio. Sufrágio é uma palavra que é sinônimo de voto, certo? A presença do sufrágio, fala-se muito na ciência política do sufrágio universal. Então, o sufrágio universal é o voto universal, amplo. Então, para a maioria das pessoas, a gente tem, infelizmente, uma situação ao longo da história democrática, não só do Brasil, mas do mundo todo, uma restrição. Houve um momento da história que o voto era censitário, ou seja, só os proprietários de terra votavam, quem tinha poder econômico. Depois o voto foi masculino, só os homens votavam. No Brasil, durante muito tempo, o voto era restrito aos alfabetizados, os analfabetos não votavam e o universo de analfabetos era muito grande. Então, quanto mais restritivo for o sistema eleitoral, o acesso ao sufrágio, menos democrático vai ser o sistema. Então, por mais que existam problemas, é muito importante a compreensão de um sistema efetivamente democrático com sufrágio universal. Ou seja, o direito de escolher os seus representantes por meio do voto. Isso é fundamental. Tá? A nossa capacidade eleitoral, que é o que define o direito político como um direito fundamental, o direito de votar e ser votado. Existe uma exigência no Brasil do chamado alistamento eleitoral. Tá? O alistamento eleitoral é a inscrição, então todos nós, a partir dos 16 anos, temos a opção de obter o título eleitoral e a partir dos 8 anos nós temos a obrigação, certo? Então a gente tem que estar inscrito na forma da lei, há uma inscrição obrigatória, há um documento com número e uma seção eleitoral, uma zona eleitoral que definem o nosso exercício do direito do voto. O voto, aí eu estou só colocando a questão direito ou dever, certo? Eu quero ressaltar a importância do voto como um processo de aprendizado democrático. Em algumas das salas, que eu já discuti esse tema, ou nós passamos por esse tema, eu inclusive falei sobre a questão de qual é a punição. Então, no caso do Brasil, segundo a lei brasileira, se eu não votar, o que acontece comigo? Você não pode assumir cargos públicos, você não pode tirar o passaporte. Existem restrições. Agora, qual é de fato a punição que eu tenho por não votar? Então, isso eu vou descobrir, esses impedimentos que eu tenho por não votar, eu vou descobrir depois de ter buscado isso. Agora, qual é de fato a punição? Então, imaginemos uma situação em que eu não votei, passado o processo eleitoral, fui até o cartório eleitoral para poder regularizar minha situação. Eu pergunto, qual é a minha punição? Eu não votei nas últimas eleições. Qual é a minha punição? A sua punição é uma multa de R$ 3,80. Então, uma multa de R$ 3,80, a gente está falando de menos de R$ 4,00, né? E essa situação ela acaba sendo uma situação simbólica, muito mais simbólica do que efetiva. Você pode não ter votado em nenhuma eleição, e aí você vai a cada eleição regularizar a sua situação. Existe a questão da possibilidade da justificativa do voto, caso você esteja em outro lugar. Então existem várias alternativas. Na prática, a legislação ela é severa, mas a punição ela é muito branda. Ou seja, então o voto é obrigatório no Brasil muito mais como uma forma de mostrar para as pessoas a importância do que propriamente de exigir, punir as pessoas por não ter votado. E no caso do Brasil, o conceito democrático que a gente adota é o conceito do voto secreto, obrigatório e direto, certo? Então isso é muito importante. O voto é secreto, você tem uma cabina de votação, você tem o direito de não ser pressionado por ninguém ou assediado no momento do voto, isso é crime eleitoral. Então são princípios presentes aí na questão, conceitos fundamentais presentes no nosso sistema eleitoral. Então, quais são os sistemas eleitorais? Aí eu vou definir para vocês alguns sistemas eleitorais. Primeiro, o chamado sistema majoritário. O sistema majoritário é o sistema eleitoral usado para toda eleição em que nós temos apenas um cargo em jogo. Apenas um cargo em jogo. Nós estamos falando de um sistema majoritário. Nesse sistema, há uma contabilização simples. Vence a eleição de um determinado distrito eleitoral todos aqueles candidatos que obtiverem 50% mais um dos votos válidos. Ele vence num turno único. Então, se ele tiver
50% mais um dos votos válidos. Isso vale para cidades ou governos estaduais, geralmente os estados têm muito mais habitantes do que isso, mas que tenham mais de 200 mil habitantes, certo? Então isso é muito importante. 200 mil habitantes. No caso, por exemplo, Santo André tem, no caso da nossa região do ABC, Santo André tem, São Bernardo tem, Diadema tem, Mauá tem. Agora, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e São Caetano não tem segundo turno. Por quê? Porque tem menos de 200 mil habitantes. Então, todos os lugares que tiver menos de 200 mil habitantes, você elege num turno único. Agora, numa cidade com mais de 200 mil, se ninguém tiver 50% mais um dos votos válidos, você tem uma realização do segundo turno com os dois mais votados, o primeiro e o segundo. Importantíssimo, gente. Muita gente fica falando, vamos defender o voto nulo ou o voto branco. Para efeito de cálculo, para efeito de contabilização eleitoral, voto nulo e voto branco são votos não válidos, certo? Então, no universo de contagem, para saber quem poderá assumir uma cadeira ou poderá assumir o posto de prefeito, presidente da república, governador, o que vale são os votos diretamente computados, os chamados votos válidos. Foram dados ou para as legendas, no caso dos votos proporcionais, ou para os candidatos diretamente. Então, se tiver 80% dos votos de um distrito eleitoral for branco ou nulo, o eleito vai se dar em torno dos 20% válidos. Ou seja, se ele tiver 50% mais um do universo de 20% de votos válidos, ele ganha a eleição. Ou seja, resumindo a história, eu já falei isso para alguns alunos em algumas aulas, quanto mais voto branco e nulo tiver, mais fácil para alguém ganhar a eleição, certo? Você não está dificultando nada. Reconhecemos, a legislação reconhece o voto nulo ou branco como uma decisão individual do eleitor, um voto de protesto, porém, para efeito de cálculo, para definição do vencedor, não tem peso. Na verdade, facilita. Quanto mais voto branco e nulo, a chance de alguém vencer no primeiro turno é maior. Isso aconteceu, por exemplo, na eleição de São Paulo, quando venceu o então prefeito João Dória. O número de brancos e nulos e abstenções foi muito grande, João Dória acabou vencendo no primeiro turno. A somatória de brancos e nulos e abstenções era maior do que a votação do prefeito eleito. Então é uma demonstração de que isso facilita. Talvez as pessoas não tivessem faltado na eleição, não tivessem anulado o voto, teríamos segundo turno, o resultado poderia ser outro. É só para mostrar, sem julgamento, se seria melhor ou pior, a gente não precisa discutir isso aqui, mas na prática isso mostra o quanto o voto branco e nulo acaba interferindo no processo eleitoral. Agora, o que são os sistemas proporcionais? Representação proporcional de cada estado, ou seja, quando você vai eleger para câmaras municipais, para vereadores, para câmaras estaduais, assembleias legislativas ou câmaras federais, deputados federais, você faz um voto proporcional. E aí é feita uma conta, um cálculo, certo? Que é estabelecido da seguinte maneira. Primeiro, encerrada a eleição, é feito um levantamento do total de votos válidos. O total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disputadas, ele vai te dar um coeficiente. Ele vai te dar um número que vai ser o fator de definição do número de eleitos, certo? Como é que eu vou usar esse número? Eu pego o total de votos do partido, então vamos imaginar um partido que tenha obtido uma quantidade de votos, e divido pelo número por esse coeficiente que eu obtive aqui, pela divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras disputadas. Essa divisão entre o total do partido e o coeficiente vai me dar o número de eleitos. Quantos serão eleitos? Então essa conta vai dar 5, 10, 15. Ou seja, cada partido vai poder eleger o número de eleitos, o número de cadeiras, a partir de quantas vezes ele fez o coeficiente. Então se ele fez uma vez só, se o coeficiente era 5.000 e ele teve 5.000 votos, ele elege 1. Se o coeficiente era 5.000 e ele teve 10.000 votos, ele elege 2. Se ele teve 15.000 votos, ele elege 3. Não sei se está claro para vocês, mas é muito importante que vocês entendam como funciona esse cálculo justamente para definir. Porque o partido tem um peso grande, não é feito um novo cálculo, mas o partido ele é muito relevante na classificação, na definição dos eleitos.
Tá? Aí nós temos sistemas que não acontecem no Brasil, que é o chamado sistema em lista aberta. A lista aberta é quando o eleitor ele faz uma lista de candidatos. Então ele indica quem são os eleitos. Eu posso votar em mais de uma pessoa, eu faço uma lista, certo? Eu, na hora de votar, escrevo o nome das pessoas que eu quero que sejam deputados federais, por exemplo, ou que eu quero que sejam vereadores da minha cidade. Isso não acontece no Brasil, isso acontece em alguns países europeus, e inclusive talvez, se eu não me engano, na Oceania, lá na Austrália também aconteça, que é o chamado sistema em lista aberta. Em sistema em lista fechada, na verdade, o eleitor ele vota apenas no partido. E quem define o número de eleitos, na verdade, quem define quem serão os eleitos é o partido. Ou seja, o partido faz uma lista, certo? Ele ordena uma lista de, por exemplo, são 70 deputados federais em São Paulo. O partido cria uma lista de 1 a 70. Então, o 1 vai ser o Joãozinho, o 2 vai ser Mariazinho, o 3 vai ser o Manezinho e assim vai. Vai fazendo uma lista. O eleitor não define essa lista, o eleitor só vota no partido. Eu gostei daquela lista, eu voto no partido do Joãozinho. Então vou lá votar no partido do Joãozinho. Se o partido do Joãozinho fizer 10 cadeiras, pelo cálculo exatamente igual o sistema que eu apresentei para vocês aqui, se o partido elege 10 cadeiras, então quem serão os 10? Os 10 primeiros que o partido nominou. Num sistema em lista aberta, quem serão os primeiros 10? Os 10 primeiros mais indicados. Então, os 10 primeiros, primeiro colocado da lista, os 10 que ficaram em segundo, os principais, os mais indicados da lista acabam sendo definidos pela lista aberta. Então, essa é a diferença entre lista aberta e lista fechada. Em um sistema distrital, você tem, no caso, existe uma proposta em tramitação no Brasil para que a gente converta o nosso sistema a um sistema distrital. Então, a escolha se dá pela disputa entre candidatos de um mesmo partido ou de partido diferente de forma majoritária. Então, por exemplo, isso acontece no sistema dos Estados Unidos, o sistema distrital, o sistema majoritário distrital. Então, os estados estadunidenses, os estados americanos, são divididos em condados. Cada condado, dependendo do tamanho da sua população, elege um representante ou... Aí você vai fracionando. Então, a ideia é cada condado eleger um representante. Como o estado está dividido em pequenos pedaços, o estado da Califórnia vai eleger um número de representantes, mas cada condado elege um. A disputa do deputado não acontece no estado inteiro, acontece só no condado dele. Então, isso aproxima o eleitor do seu eleito, por exemplo. Então, existe uma proposta que no Brasil a gente faça um sistema misto. Uma parte a gente divida em distritos e outra parte a gente faça no sistema proporcional, que é uma mistura dos dois, tá? Mas na prática é o sistema americano, por isso que nos Estados Unidos existem 2 grandes partidos, porque toda disputa eleitoral lá acontece sempre entre 2 grandes forças políticas, sempre. Por quê? Porque divide o condado, são feitas subdivisões nos estados, chamados distritos eleitorais, e cada distrito acaba elegendo sempre um. E aí o sistema acaba conferindo uma eleição mais polarizada. E aí a gente falou já sobre voto válido e voto não válido. É importante deixar claro, certo, o que é voto válido e o que é voto não válido. O voto branco e voto nulo é voto não válido. Para efeito de manifestação política individual, ele existe. Para efeito de cômputo, de cálculo, eles não são computados. A eleição só vai ser anulada, muita gente fala, se todo mundo votar branco e nulo, a eleição vai ser anulada. A eleição só vai ser anulada se após o resultado eleitoral for apurada uma fraude, for apurado algo que garanta a anulação posterior dos votos. Ou seja, imaginar que a gente votou numa eleição e foi identificado, foi apurado, identificado que um dos candidatos, o vencedor, ele fraudou a urna, ou fraudou o processo, ou ele fez a compra de votos, alguma coisa que pudesse garantir a nulidade. Os seus votos vão ser cassados, ele vai perder aqueles votos e a eleição vai ser nula. Ela vai ter sido anulada. Aí sim realiza-se uma nova eleição. Se no processo eleitoral, sem nenhuma fraude, todo mundo votar branco e nulo e pouquíssimas pessoas votarem em alguém, o voto dessas pouquíssimas pessoas ele vai ser computado, a eleição vai ser válida, sim. Por último, eu quero falar dos partidos, de como nós definimos um sistema eleitoral brasileiro e o papel que os partidos têm nesse sistema. A gente já falou sobre partidos,
mas é muito importante ressaltar. Então a ideia é que as pessoas se reúnam em torno de programas políticos, certo? Que disputam o poder. Então, na prática, quem disputa o poder são os programas partidários e não as pessoas. As pessoas representam os programas partidários. Nós sabemos que no Brasil existe um personalismo muito grande. Muitas vezes as pessoas são maiores que os partidos, mas o sistema está definido, desenhado para que o partido tenha um peso maior. Então, o partido é um coletivo de pessoas que se unem em torno de um programa. Eles acabam criando a chamada personalidade jurídica, ou seja, eles viram uma instituição partidária, formal, presta contas, arrecada dinheiro, gasta dinheiro, então eles têm algumas exigências legais e eles acabam funcionando. De como que eles funcionam, né? Quem financia os partidos? Então, na prática, nós temos o fundo partidário, por exemplo, que é todo o dinheiro que a Justiça Eleitoral arrecada de multas, por exemplo, dinheiro transferido por parte do Executivo. Então, a gente que financia o sistema eleitoral. Pessoas individualmente podem doar. Hoje em dia, empresas não podem mais, apenas pessoas. Então, cada CPF, né, cada pessoa física pode doar um valor. E o partido pode fazer campanha de arrecadação de contribuição de filiados, por exemplo. E isso acaba garantindo o funcionamento do partido. É muito importante que o partido tenha, de fato, recurso para que ele possa fazer disputa eleitoral, para que ele possa divulgar o seu programa partidário e as suas ideias. Tá bom? Então eu queria encerrar por aqui hoje, para não ficar uma aula muito extensa. Agradeço a todos vocês, espero que vocês aproveitem esses conceitos, tá bom? E até uma próxima. Um grande abraço.